Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Hope TV com o Júnior Moreira, o primeiro programa do ano de 2026. Estou muito contente, muito feliz e já quero deixar a mensagem para você que está nos assistindo: não saiam daí, não saiam daí nem para tomar um café, para tomar uma água. Fiquem sentadinhos, vocês estão assistindo, que hoje o programa está muito mais especial. Vamos começar realmente com o pé direito. Eu já quero dar as boas-vindas para o convidado, que ele já se tornou um grande amigo. Pouco tempo de amizade, mas já tornou um grande amigo, um grande parceiro e a gente caminha na mesma fé, então quero agradecer a presença, o Renan Balbi. Obrigado, Deus Junião. abençoe, obrigado aí por aceitar o convite nessa entrevista de hoje. Ele já foi ex-atleta profissional de futebol, vocês vão conhecer bastante um pouco da história dele. Ele também é muito bom aí no mercado de marketing digital, inteligência artificial, e também está começando a migrar agora para o mercado imobiliário, como corretor de imóveis, assim como eu e minha esposa fazemos o trabalho, e também leilão. Vocês vão tirar hoje várias dúvidas sobre leilão, como investimento, como fazer, como não fazer. A gente vai tirar um pouco também dessa má índole, vamos dizer, às vezes, de leilão, diferencial de leilão de carro, leilão de imóveis. Então, tenho certeza que hoje o Hope TV vai ser fantástico e eu quero muito que você fique assistindo a gente. Já, de antemão, passar a palavra e Boa. agradecer pela sua presença, para você dar as boas-vindas para a gente. Obrigado, Renan. Maravilha, Júnior. Muito obrigado por esse convite, né? É um grande prazer estar com você aqui participando do Hope TV, tá? Então, agradecer a todos os telespectadores também que estão aí com a gente, que vão assistir esse programa. E como você bem pontuou, tem bastante assunto para a gente desenvolver, mas mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vai ser um grande prazer. Eu que E bora, agradeço. e bora desenrolar essa conversa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Imagina. E queria que você falasse um pouco já como é que é o Renan, pessoa física, pessoa Legal. jurídica, família, filhos. Sei que você vem do esporte. Sim. Quero saber se você jogava bem mesmo ou não e poder se apresentar um pouco, falar do teu trabalho também e da sua empresa. Boa, perfeito. Vamos lá. Bom, me chamo Renan, né? Como você já bem apresentou, tenho 33 anos, tá? Minha carinha de mais rodado, mas tenho 33 somente. Sou casado há 10 anos já com a minha esposa, Mariane. Sou Bem, pai do Miguel também, de 10 anos, né? Fez 10 anos ano passado, esse já está indo para 11. O tempo passa muito rápido, né? maravilha. E nessa trajetória toda de casamento, enfim, a parte profissional, né? Eu comecei, como você mesmo pontuou, desde os meus 12 anos como um atleta profissional de futebol, obviamente que até os 18 ali categoria de base, né? Então eu passei por Santo André, Corinthians, São Carlos, né? Enfim. E eu fui atleta profissional até os meus 23 anos, né? Onde eu encerrei minha carreira no São Carlos, um time de interior. Mas tive boas passagens, né? Por Corinthians, tenho fotos com Ronaldo, Roberto Você Carlos, chegou a jogar com eles Tite, ou não? joguei. Eu Ah, era das categorias de base, né? E subia ali para o profissional para fazer alguns treinos, eu vou alguns nem perguntar jogos se ele era um até. fenômeno mesmo, né? Ah, era bastante, cara. E assim, um cara super, super humilde, super gente boa, né? Um cara que Bacana, agregou bastante, né? Quem conhece a história do Ronaldo no Corinthians, ele foi um grande divisor de águas na época, então verdade. trouxe uma mentalidade diferente. Então o esporte me trouxe muita bagagem, assim, né? Pro dia a dia, pra vida, pro mundo corporativo, empresarial. Teve que parar por contusão ou não? Não, não, foi por uma escolha mesmo. Foi Eu já escolha. estava ali no interior, né? Interior, infelizmente, tem muitas questões de atraso salarial, de condições não tão Hum, boas de trabalho, e foi entendi, bem nessa transição onde a minha esposa ficou grávida. Eu tive que fazer uma escolha, né? Tive que entendi. fazer uma escolha ali entre continuar sonhando ali, né? Eu tinha uma condição ok, mas é muito incerto, né? O futuro de um atleta quando ele ainda não rompeu aquela barreira ali de um time grande, de uma Série A. Então, Entendi. nesse momento, nós sentamos e decidimos, né? Eu decidi por ir para o mundo corporativo. Sempre gostei muito de marketing, né? Então, já parei, já comecei a estudar, emendei a faculdade de marketing e ingressei numa grande empresa chamada Grupo Petrópolis, que é Grupo dona Petrópolis. Grupo É de São Petrópolis. Bernardo mesmo? Ela é do Brasil todo, mas a sede ficava em Boituva, né? Boituva. Então, o Grupo Petrópolis, para quem não conhece, ela é detentora das marcas Itaipava, Petra, é uma grande cervejaria. Ah, não É sabia. TNT, energéticos, tem 7 fábricas no Brasil, 26 mil Água colaboradores, Petrópolis. Água Petrópolis, então é uma grande empresa. Entrei lá como promotor de vendas, né? E pelo esporte, pela disciplina, foco, em 4 anos eu tive já 3 promoções, que foi bem rápido. Bem Né? rápido E mesmo. assim, não porque eu sou bom não, tá gente, é pela questão de esporte mesmo, fazer o que tem que ser feito, disciplina, Foco, foco, determinação, assim, fazer o básico bem feito, né, que hoje em dia muitas pessoas não fazem nem fazendo isso, o né. básico. Exatamente, exatamente. E aí, graças a Deus, né, tive uma grande ascensão lá, as coisas se assentaram, né, parte financeira, parte profissional, aprendi muito, tive muitas pessoas que me ajudaram, obviamente, né, nesta trajetória, e a minha esposa, em paralelo, ela sempre teve essa veia mais empreendedora.
Então ela já tinha ali a agência, né, a Agência Royal, que no caso hoje eu sou sócio também, e ela sempre comentava comigo: "Júnior, cara, se você trabalhar o tanto que você trabalha para essa empresa aqui dentro para nós vamos crescer, as coisas vão acontecer". E ainda eu tinha uma questão de mentalidade, estava desenvolvendo ali, um pouco de medo, né, porque a gente sabe que empreendedorismo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não é fácil, né, e Os altos e os baixos, né? altos e Todos os baixos, dias. todos os E ela que dias. te incentivou, então, Exato, a empreender. exato, Interessante. exato. Ela sempre empreendeu, mas ali, ela mesma, então ela via a minha vontade, o quanto eu trabalhava, e ela tinha esse bordão: "Se você vier trabalhar com a gente, trabalhar o tanto que você trabalha para essa empresa, nós vamos crescer". É visionária, É, então. É, exato, ela é bem exato. visionária. E eu fiquei 6 anos nesse mundo corporativo, e e aí eu fiz um propósito ali, tive alguns sinais, e em 2022 eu larguei o CLT e fui empreender com ela. E aí que começa ali a minha história, né, na Agência Royal, que é a agência que eu sou sócio até hoje. É uma agência especializada em anúncios online, tráfego pago, e agora com bastante serviços de inteligência artificial. Que veio realmente para ficar. Não é mais coisa do Não, futuro, né? O não, IA não. realmente veio, é o presente, né? É uma nova era, é uma nova revolução, assim como teve a revolução industrial, a revolução da internet, a inteligência artificial é uma nova revolução. Existe o mundo antes e vai existir o mundo pós, né. Então hoje nós temos serviços de atendimento, automação de atendimento humanizado, enfim. Então hoje a Tem toda uma agência equipe pela agência, por trás dessa tem. agência, mas no teu caso, por exemplo, o que você gosta mais, assim, de fazer em relação à agência? Não vamos começar Legal, ainda com o leilão não, legal, deixa o legal, pessoal legal. A ficar agência curioso então ali. tem esses 2 mundos, né, tem o serviço de tráfego pago, são os anúncios online, que para resumir é a geração de demanda qualificada para empresas, então toda empresa precisa todos os dias se conectar com novos públicos, novos clientes, ir buscar esses clientes no mundo digital, né. E tem a IA que trabalha muito na parte receptiva, ou seja, hoje a agência consegue ter, um serviço de geração de demanda com o tráfego pago e também de atendimento padronizado, personalizado, que nós sabemos que é um grande gap de muitas empresas. Nós já sofremos muito por, gerar boa demanda para a empresa e a empresa talvez não ter um bom processo comercial, um bom fluxo, uma cadência comercial, boas pessoas, bom treinamento, porque a gente sabe que não é só gerar demanda, eu preciso atender, reter, qualificar e pensar em uma venda ou um agendamento, enfim, né. E Então hoje muitas vezes o empresário ele pensa que, na verdade, ele acaba culpando a agência por algo que, na verdade, foi ele que não consolidou. Porque a agência não consegue fazer a venda, ela vai mudar, trazer os meios para que essa empresa, seja ela qual for, e através dos seus colaboradores, consiga chegar ao objetivo final, que é realmente a venda. é É isso. exatamente isso, Júnior. Então eu costumo dizer que o marketing, o tráfego pago, ele não é o fim, ele é o meio, né. Ele é uma ferramenta para um fim. O fim é a empresa, o fim é o processo comercial, é o produto. Então imagina que você tem o melhor tráfego pago do mundo com o pior produto. Não vai funcionar, porque é um meio para um fim, não é a jornada completa, faz parte da jornada. Então nós sofremos bastante com isso, né, lá no início. Então a gente gerava demandas, nós sabíamos ali que tinham ajustes, mas poucos, né, estava bem ajustado o público-alvo, e o erro, vamos dizer assim, estava muitas das vezes nesta questão comercial, né. Então hoje, com os serviços de IA que nós proporcionamos, nós conseguimos sanar este problema. Então a venda, a conversão, ela flui muito melhor, né. Mas Com o apoio da IA, no caso. com o apoio da IA, É. exatamente. Então, pô, a gente tem cases lá de empresas que tinham 20 funcionários e hoje estão com 2, que reduziram muito ali a carga de colaboradores, porque ficavam ali atendendo, atendendo, e a IA faz tudo rapidamente, sem reclamar, sem processar, seguindo o processo comercial. Então, é uma grande revolução, né? Tanto a nível de efetividade quanto a nível de custo, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu sou muito mais o cara dos dados, do tráfego pago. A Mari fica muito mais para essa frente criativa com a IA. Você, mas a parte de comunicação da empresa também, né? Você grava Também. bastante stories, você gosta de ir nos eventos, né? Sim, A sim. parte de vendas, vamos dizer assim, você é a cara da Exato, empresa em relação a isso, ela é exato. mais administrativa. Exatamente, exatamente. Então ela fica muito mais nessa parte, da IA e eu fico mais na parte do tráfego pago. Porém, nós estamos agora com essa migração também, né, o ano passado a gente estruturou bem a empresa, hoje nós temos colaboradores, pessoas, processos, e ela está tocando ali basicamente 100% a agência, né, porque eu estou migrando, né, para esse mercado imobiliário, que eu sempre atuei em algumas frentes, né, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também, com a parte de investimento em leilões, né, eu sempre fui um investidor no mundo de leilões de imóveis, né, para multiplicação de patrimônio, para, enfim, né, tudo que o leilão contribui, que nós vamos desenvolver aqui nesse bate-papo, né. E também estou agora tirando meu Cresce para me profissionalizar como corretor, como intermediador de negócios, né. Que bacana. Então, E este ano é mais uma transição aí que eu estou fazendo de carreira.
E no caso, para as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, né, empreendedores, empreendedoras, em relação ainda à agência de marketing, Boa. o que que você conciliaria para ele que é um comerciante, um empresário, ou seja, qualquer empresa pode contratar vocês, Boa. qualquer empresa pode ter essa ajuda do IA, como é que funciona essa parte? Que seria até uma dúvida minha, não sei se todas as empresas dos comércios Sim, conseguiriam contratar vocês, com certeza. teriam esse objetivo final, vamos dizer assim. Com certeza. E até conversando diretamente com esse empresário, a gente sempre costuma dizer que quem não é visto não é comprado. Então, Não é lembrado, né, não é não é comprado. nem lembrado, não é comprado, né? Então, quem não é visto, obviamente que não é comprado. Então, o tráfego pago ele vai te ajudar a chegar em mais pessoas, nas pessoas certas, com a mensagem certa, no tempo certo, para que você tenha ali o mínimo de atenção delas e elas passem a considerar o seu produto ou serviço como uma potencial escolha. Entendi. Esse é o primeiro ponto do marketing, né? É despertar o interesse, é despertar o desejo para que daí então essa pessoa decida entrar em contato com a sua empresa e aí entra o processo comercial bem feito. De nada adianta você ter um bom marketing, mas não atrair, não receber, não saber como atender esse cliente para gerar realmente a venda ali, a conversão. Existem produtos e serviços que a curva de conversão é muito mais rápida, mas outros a gente sabe que demora um tempo, você precisa ali qualificar, entender, né? E totalmente indicado para qualquer empresa, porque toda empresa precisa faturar mais, precisa ter mais clientes, né? A não ser que seja uma Toda ONG, a não ser que empresa tem seja que ter uma venda, vamos dizer exato, assim, né. ou deveria pensar em vendas, né? Toda empresa deveria ser uma empresa de vendas, Entendi. 100%. Você até me comentou comigo que você já teve mais de 150 empresas atendidas, né, Sim, que já é um sim. ótimo número. Quais são as mais atendidas hoje, que mais te procuram no mercado hoje? Boa, legal. Quando a gente faz bons trabalhos para alguns nichos, tende a ter as indicações, né? E Então, foi assim até que a gente se conheceu, através da exato, indicação no corretor exato. parceiro nosso, né. Exato. Então hoje a gente tem bastante nicho imobiliário, nicho de beleza, nós temos lojas de decoração, então já atendemos de tudo, Júnior, né. Advogado, Cara, tudo, tudo, tudo. Nutricionistas, autônomos, profissionais clínica de liberais, clínicas estética, de estética, né. Então bacana. hoje atualmente são 50 empresas ativas, né, que nós temos lá na agência, mas já passaram pela nossas mãos mais de Ah, hoje 150 são cento e empresas. cinquenta Não, ativas ainda? não, são 50 ativas, né, 50 ativas, e é. nessa jornada aí, pelo menos que nós estamos lá juntos há 5 anos, já foram mais de 150 É empresas um número atendidas. altíssimo, 50 que estão Bastante. ali todo mês Sim, trabalhando com vocês. nós já gerenciamos vários milhões ali em anúncios online, né, o que é uma responsabilidade, né, porque nós estamos lidando com a verba de marketing de muitas empresas, para obviamente gerar ali retorno sobre investimento, isso tudo é bem planilhado, é bem detalhado em dashboards, onde essa empresa tem a Entendi. clareza, o que ela está investindo, o que está retornando desse investimento, para que ela consiga tomar boas decisões, Boas né. decisões. E Exatamente. também você comentou comigo sobre os agentes de IA. Eu conheço muito pouco do IA, estou procurando entender um pouco melhor, né, porque que nem eu Sim, disse, veio realmente para ficar, é sim. importante. Mas como é que funciona essa inteligência artificial? Profissionalmente falando, essa parte interna Legal. da internet, das redes sociais, se quiser dar um bom exemplo de uma empresa, como é que funciona realmente essa parte da IA? Ela ela consegue reter dados de pessoas, de empresas e fazer essa comunicação Boa, entre legal. o consumidor final e a empresa? Seria assim? As pessoas elas têm um conhecimento de IA como se fosse só o chat GPT, né. O chat Eu, por GPT exemplo, o chat GPT ela é uma das IAs disponíveis no mercado, né. Então hoje a gente, particularmente a gente foca na agência com essa parte de agentes de IA para atendimento, porém tudo que você faz hoje manualmente, que é processual, que pessoas fazem repetidamente, a IA já consegue fazer, né, com diversas ferramentas que a gente consegue construir, né. Então imagina que o seu departamento de marketing, ele precisa ter reuniões, ele precisa ter muitas pessoas para pensar em peças criativas, em anúncios, em designers, enfim. A IA treinada, rapidamente ela consegue reproduzir, cara, milhares e milhares de ideias, até imagens, vídeos, totalmente automatizado e muito mais rápido. Exemplo que nós temos lá e fazemos, escritórios de advocacia, né, que precisam ler vários contratos, que precisam fazer resumos, processos, processos. Dá para você treinar uma inteligência artificial, um agente de IA, como se ele fosse um editor. Então você coloca esses contratos ali, treina ele o que ele precisa analisar e ele te passa em 10 segundos um resumo daquele contrato inteirinho,
pontos negativos, pontos positivos, o que prestar atenção. Por isso que falam que é um robô, só que interno, na verdade. É. Tem todo o equipamento. É uma inteligência generativa, onde ela consegue aprender com ela mesma, e esse é o grande poder. Então, a IA ela precisa de prompts também, né? O que são os prompts? São os comandos que você dá para ela. Então, você treina esta IA de acordo com os seus processos. Então, por isso que eu digo, se a empresa já tem processos bem definidos, cara, é maravilhoso, porque você treina uma inteligência artificial e faz com que ela faça o que o humano demoraria muito tempo para fazer, ou precisaria de muitas pessoas, porque o nosso cérebro ele tem alguma limitação. E com um custo bem mais baixo, Um então. custo baixíssimo e uma assertividade muito maior. E muito mais rápido. E cada vez que ela faz esse processo de aprendizado, ela melhora, ela vai entendendo, ela vai lapidando, ela vai pegando a sua cultura, o seu jeito, como você fala, como você não fala. E no caso, se a empresa quer ter isso, ela tem que contratar uma agência de marketing que também entenda de IA. No caso, contrataria vocês. Exatamente, exatamente. E vocês vão colocar não vai colocar uma equipe. Vai ter algumas pessoas à disposição da empresa e vocês fazem um orçamento e passam para essa empresa. Seria assim que funciona. Isso, a gente faz uma engenharia reversa, né? A gente lê o que essa empresa precisa, a gente entende qual é a necessidade dela e como que a inteligência artificial pode automatizar esse processo que hoje é manual ou ele é mais moroso. E passível de erro, né? Porque quando tem pessoas ali envolvidas, tem a questão de experiência, a questão de falta de atenção, muitas questões que podem acontecer. Então a gente entende o que essa empresa precisa e traz uma solução pronta para otimizar o processo, para trazer um aumento de efetividade e uma redução de custo, né? Porque quando a gente traz mais tarefas feitas em menos tempo, a gente traz também uma redução de custo e aumenta a lucratividade dessa empresa. E aí isso seria tipo mensalmente, anual, ou é uma vez só contratado? Legal, ou legal. Depende da empresa? Depende da empresa. A gente tem ali um valor de implementação, que é toda essa parte de onboard, que a gente chama ali a empresa e entende o que ela precisa, tem um setup de implementação e tem uma recorrência, né, um valor mensal de manutenção, onde a nossa equipe, né, os nossos programadores, eles ficam focados ali para ajustes, pô, aqui, ali, precisa ajustar, porque sempre precisa ter um ajustezinho ou outro, né? Então a gente tem essa mecânica aí de contrato. Quem quiser saber um pouco mais, então, fica até o final, que depois você vai Boa. passar o Instagram, Boa, o telefone, para quiser contratar o Sim. Renan e toda a agência, a esposa, né? Que é uma das sócias. Isso. Agora vamos falar um pouco da transição de mercado, então. Né? Você está em transição de mercado agora para essa área também do mercado imobiliário, que inclusive também você disse que tem você disse para mim que tem algumas imobiliárias que até contrataram a parte de IA, do atendimento. Então, se você puder falar um pouco para a gente essa transição de mercado, eu sei que está bem animado. Sim, bastante. E também como que a imobiliária, por exemplo, tem usado essa parte de... Ou até o próprio corretor autônomo tem usado esse agente de IA. Excelente, vamos lá, vamos começar ali pela transição, mais uma transição, né? Eu sempre fui um adepto, né, do mercado imobiliário, né? Tanto na agência, né, sempre a gente tem não é preferência, mas a gente se familiariza Se identifica, mais, vamos dizer assim. mais com alguns mercados. E o imobiliário sempre foi um mercado que eu estudei muito, né? Desde a época do mundo corporativo, eu estudo muito em mentorias, em cursos sobre leilões de imóveis, né? Que a gente sabe que é um supermercado para multiplicação de patrimônio. E existem muitas crenças, muitos mitos que nós vamos conversar aqui hoje, né? Muitas falácias que as pessoas acreditam ou não. Dá para trabalhar muito bem nesse mercado. E eu sempre fui um investidor nesse mercado, né? Estudando, me aprofundando. E nesses estudos tem toda a parte mercadológica, a parte de negociação para dar liquidez a esse imóvel, que entra muito o que um corretor faz, né? Entendi. Toda essa parte de triagem da localização, mercado, público-alvo, para quem é, qual imóvel, qual área, localização, o que tem em torno que faz com que esse imóvel tenha mais liquidez para você fazer uma boa arrematação e uma boa venda. E compartilhado com esses estudos do mundo de leilão, os atendimentos a corretores, imobiliárias, e vem esse envolvimento de que, pô, dá para você criar vários funis ali qualificados para ter vários clientes, marcar visitas, fazer vendas, fazer lançamentos. Isso sempre me encantou bastante, né? E meados aí do ano passado, eu comecei a ter, eu vou chamar de uma crise interna, vamos dizer assim, né? Pô, a agência é maravilhosa, pô, nosso core business, a Mari toca muito bem, nós crescemos bastante, graças a Deus. Mas é aquilo, é esforço e resultado, né? É o que nós conversamos até em um café que nós tivemos, né? Esforço e resultado em que sentido, né? Quando eu tenho a oportunidade, através de um leilão, de comprar um imóvel, vamos colocar um número hipotético aqui para ficar fácil, tá? De R$1 milhão por 500 mil, dando apenas 25% e parcelando em 30 vezes, e tendo um lucro, às vezes um ROI de 60%, 70%, até 80% do que saiu do meu bolso, é de se pensar.
né? No mínimo curioso, No né? mínimo E curioso. consegue ser feito isso. Tem Consegue como chegar nesses números. tranquilamente, em leilões judiciais, sim. E aí eu entrei neste mundo e falei: "Cara, estou fazendo". Você já era investidor, você falou Já assim: era "Poxa, eu vou investidor. começar a fazer o quê? Participar com outras pessoas, ensinar pessoas a fazer isso também". Também, Essa que foi a ideia. também. Tipo meio que uma mentoria? Investir mais tempo também no garimpo das minhas arrematações. Porque se eu consigo, com menos esforço, talvez ter o mesmo resultado financeiro ou até maior do que eu tenho na agência, por que não fazer? O que nos impede, né, de mudar de rumo, de olhar para outros, né? As pessoas, elas, eu acho, né, é uma coisa minha, eu vou compartilhar. As pessoas, elas confundem identidade com profissão. É bem A diferente. pessoa não é advogada, ela está advogada, ela não é médica, ela está médica. Na minha concepção, somos imagem e semelhança, Eu penso assim também. né? Somos imagem e semelhança, nascemos para governar sobre todas as coisas, e por que não deixar o bom para viver o ótimo? Ainda mais quando tem habilidades de comunicação, de venda, que nem você, de poder se Sim, conectar com pessoas, que nem exato. você é uma pessoa assim, Sim, acaba até facilitando, né? sim. E aí juntou leilão, que eu já faço, né, bastante, a gente está bem empenhado nisso, inclusive a gente tem até algumas assessorias, né, para ajudar pessoas a entrar nesse mercado. Interessante. E aí veio, por que não tirar o Cresce para me profissionalizar ainda mais, porque eu mesmo posso fazer a venda desses imóveis que eu arremato, aumentando ainda mais a minha Que lucratividade. você arremata e os que você faz o tráfego Também, pago também que você consegue atingir esses também, clientes. também. Então, por que não também tirar o Cresce para intermediar, né? Eu tenho bastante contato, network, pessoas que estão vendendo, comprando. Por que não fazer essa intermediação? Porque alguém vai fazer. Porque não pode ser eu, não pode ser parceiros, não pode ser, né? Então, a ideia é, como eu consigo hoje, através das ferramentas da agência e da minha expertise que eu estudei, em conseguir gerar demanda, então, hoje eu tenho, vamos, vamos dizer, o poder de encontrar o comprador para um imóvel de quem está vendendo com quem está buscando a compra. Então, eu consigo gerar essa demanda. Por que não ser o cara também que vende? E financeiramente falando, a gente, né, as comissões, né, os valores São são boas, né? altíssimos, são bons. O mercado imobiliário é o mercado mais sólido do planeta. É um dos únicos mercados que corrige acima da inflação E ano que existe contra no mundo ano. inteiro, né? Existe no mundo inteiro e no Brasil, as pessoas falam assim: ah, se nada der certo, você vira vendedor. Não, gente. Pelo Eu amor já de ouvi falar Deus, bastante pelo isso. amor de Deus, todo mundo vende. Se você não vende alguma coisa, você vende o seu tempo para uma empresa. Nós Todo somos mundo vende, vendedores nós já, somos né? vendedores. Você, no seu dia a dia que quer uma promoção, você está vendendo algo para que alguém veja, valorize isso. Então, todos os dias nós vendemos. É que Verdade. existem pessoas que têm a consciência de que vende, e realmente vende, né, que são corretores, que são vendedores, enfim, que é uma profissão maravilhosa, né? Eu costumo dizer que vendas é a ferramenta do ponto A para o ponto B. Então, você que quer mudar de vida, você precisa desenvolver essa habilidade de vendas. E vendas não é simplesmente o charlatão, o contador de histórias. Vendas é processos, é método, é entendimento, é mais ouvir do que falar. E os grandes cases no mercado, os players maiores, todos têm um tipo de venda, são vendedores. Todos são Vendem vendedores. alguma coisa, Não né? existe transação financeira, ou seja, faturamento e dinheiro no bolso sem venda. Não existe, não tem Fica, como, fica a dica já. não tem como, né? Então, tem esse bordão, né? Se nada der certo, vira vendedor. Eu costumo dizer que se tudo der certo, vira vendedor, É né? o contrário, Porque né? é o É o contrário, quem contrário. vende não depende. Quem E como é vende, importante muitas vezes você ter essa empresa junto com a esposa, né? sim, Que nem no caso, provavelmente, de repente, se você estivesse sozinho, pode ser que você não teria, vamos supor, embarcado com nessa, né? certeza, com Então é certeza. importante, porque tem algumas pessoas falam, como sabem que eu trabalho também com a minha esposa, somos sócios, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas como é que você consegue, Júnior? Tranquilo, Né? Ou parece que o dinheiro tá junto só na mesma. Não, muito pelo contrário, a gente se une para poder multiplicar e ganharmos juntos perfeito. e levar essa experiência para mais pessoas. É mais ou menos o que vocês vivem, você e a tua É esposa, só dividir as responsabilidades, né? Com certeza no você é planejamento. muito bom em alguma coisa que ela tem alguma dificuldade e vice-versa, ela é muito boa em algo que você tem dificuldade, assim como é comigo e com a minha esposa também. Ela é muito boa em alguns pontos que não é o meu ponto forte e vice-versa, a gente se complementa também nesses pontos, E né? quando tiver na hora de ir em família, lá em casa, esquecer É que né, isso. ninguém é Tem patrão de patroleiros. ninguém, né? Esquecer essas conversas e poder ir administrando isso no dia a dia. E aí Exatamente. então você tem feito isso agora, a sua transição seria para essa área do mercado imobiliário, tirando o Cresce. Sim, Você tá visando assim um mundo mais classe média, alto padrão,
mais popular? Qual que é a sua Boa, ideia em boa. relação ao mercado A minha imobiliário? ideia é mais alto padrão. Alto padrão, eu digo ali imóveis acima de 1 milhão, vamos dizer assim, Sim, médio porque alto padrão, né? é um público talvez mais decidido, um público um pouco mais esclarecido, nada contra, né? O público do Minha Casa Minha Vida, que é a maioria do Brasil, né? Mas Sim. é uma questão de posicionamento, De escolha, identificação também com as identificação, pessoas. posicionamento, sim. E a gente estava conversando agora um pouco sobre a parte também de financiamento e da taxa Selic, né? Que a gente sabe que ela tá bem alta e você que é uma pessoa bem esperançosa, assim como eu também, estamos conversando que vai baixar esses valores. A gente espera, né? O impacto. E para quem, por exemplo, está buscando um imóvel, está pensando em financiamento, para poder entender um pouco sobre a taxa Selic, o que você poderia falar um pouco sobre essa taxa, sobre Boa, financiamento? A legal, gente também tem esse mercado de consórcio hoje de carta contemplada. Agora você legal. está se envolvendo um pouco nisso também, né? Sim, sim. Cara, a taxa Selic é a taxa básica de juros, né? Eu não sou economista, mas o básico ali a gente sabe. Então, sempre que a taxa está mais alta, o dinheiro circula menos, né? Quando o dinheiro circula menos, menos transações financeiras acontecem e impacta todos os mercados, né? Quando a gente vê aí no mercado imobiliário, a gente está, né, compartilhando, né, o Júnior bem mais, eu estou nessa transição ainda, mas existem muitas vendas que não acontecem porque o cliente ele quer, ele faz a proposta, mas quando ele vê a parcela que está alta pela taxa alta de juros, ele desiste. Às vezes até ele consegue pagar a parcela, Ele mas ele consegue, faz a mas conta ele, de todas as outras coisas, exato, né? ele dá uma segurada. Então, será que se a taxa Selic estivesse menor, os juros menores, muitas transações financeiras não estavam acontecendo e vendas? Sim, mas tem Creio que aquele sim. contraponto, né? Quando a taxa está alta, o imóvel também ele fica num patamar de preço mais baixo. Quando a taxa baixa, o imóvel também valoriza. Então, não tem muito para onde fugir, né? O melhor momento de comprar um imóvel é sempre hoje, né? Amanhã ele vai estar mais caro, a Porque gente que nem eu sabe digo, a disso. pessoa tem que morar em algum lugar. Exato, É por isso que o exato. mercado imobiliário é tão fantástico, porque é que nem comida, oxigênio, água, É a pessoa necessidade precisa, básica, né? necessidade Necessidade básica. básica. É a base da pirâmide ali de É, Maslow, lá, que é um estudo que tem de comportamento, né? Então a gente está nessa transição, né? É um mercado que me encanta bastante. Eu sempre que eu entrei em projetos, eu coloco bastante energia, né? Eu acredito que a gente tem que fazer as coisas por inteiro, né? E é bíblico também, né? eu Faça creio. o seu melhor como se fosse para Deus. Então, E tudo que a gente faça com faz, amor, né? um amor, uma conversa, uma ajuda, um trabalho, enfim, a gente tem que realmente se dedicar ao máximo. No E eu caso, trago isso do esporte também. no caso do mercado imobiliário, não é só pensar também na comissão, porque a gente Não, sabe que é um valor muitas vezes alto. Mas você não pode só ficar pensando nisso, que muitas vezes isso pode te dar um revés e o cliente até sentir que você está pensando só na tua parte exato. e não está, às vezes, tentando ajudar ele a realizar um É sonho isso. ou ele fazer um bom investimento. Eu acho que tudo isso também faz parte do empreendedorismo, né? Muito. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, ele é algo assim muito grande, né? Sim, O pensamento da pessoa, a identidade dela, se ela gosta de acordar cedo e dormir tarde, qual que é o assumir foco risco. dela. Então, assim, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que são empreendedores ou que estão querendo começar a empreender. Sim, O que que você pensa, assim? Você é uma pessoa empreendedora, sim. né? O que que você pensa, assim, do empreendedor, né? Boa, E o que que você daria de dica, de repente, para a pessoa que quer começar a empreender? boa, legal. Assim, eu não acredito que o empreendedorismo é para todo mundo. Também. É uma certeza que eu tenho. É difícil ter certezas, né? Mas essa é uma certeza. Eu creio igual você. Por quê? Gente, empreender é como se você pulasse de paraquedas e não tem certeza que ele vai abrir. Porque, cara, tudo muda no Brasil. Imposto, tributação, leis, o mercado não é para amadores. Você tem que aprender a dormir no barulho, você tem que aprender a viver na bonança, mas também em momentos de Escassez, escassez e a estabilidade, concorrência. porque é assim também, Júnior, o que vai adiantar eu perder a noite de sono se amanhã eu preciso acordar e a empresa depende da gente? Não adianta nada, você precisa dormir. Então, o dormir no barulho é por isso. É. Cara, às vezes é um fornecedor que atrasa, às vezes é um concorrente que pega o seu melhor funcionário, às vezes a sua meta está 20% abaixo do mês e você saber que você precisa pagar a folha, Às vezes você marca visita com os clientes, eles de repente não podem ir não naquele dia, você estava podem ir, esperançoso de fazer a venda. um contrato que foi gerado e no último dia o cara não assinou. Isso vai te parar? Então, se você é uma pessoa que emocionalmente não lida bem com risco, com frustrações, com incertezas, A parte a financeira parte também. financeira, o empreendedorismo não é para você. Resiliência, é uma palavra que você fala Resiliência, bastante, tem que ser bem resiliência. resiliente. Mas o empreendedorismo tem o poder de te libertar da gaiola, de É, realmente te principalmente daquele horário, das libertar do 8 às sistema, 5. daquela linha de montagem que foi
colocado na sua cabeça que é só isso que existe. Não é só isso que existe, mas saiba que existem possibilidades de ganhos maiores, sim, mas os riscos também são muito maiores. A taxação de impostos no Brasil, que é altíssima, Muito alto, que é empresário, comerciante, empreendedor, muito alto. muitas vezes não recai isso no funcionário mais Sim, trabalhista. sim, sim. Isso é algo bem importante, porque a gente sabe que a taxa é É absurdo, é absurda e você absurdo. não tem muitas vezes retorno daquilo, né? Que Não. você paga de imposto. Então, assim, é maravilhoso desde que você tenha tudo ali bem alinhado e um pouco de coragem. Porque Acho que muita muita coragem. coragem, porque grandes empresas surgem de ideias, né? E uma ideia ela precisa, assim como uma semente, ser germinada, ficar embaixo do solo algum tempo para depois começar a dar frutos. Empresas às vezes é isso. Então, será que você está disposto a 12, 18, 24 meses não ver R$ 1 de retorno? Você pode, você Você aguenta, tem esse caixa, você muitas vezes, tem de esse repente, né? caixa, porque uma coisa é você herdar algo, outra coisa é você construir algo. Então, tem tudo isso, mas que é maravilhoso porém, eu acredito que não seja para todo mundo. Eu acredito também. E uma outra coisa em relação ao empreendedorismo, que acho que você tem que buscar muito parcerias também para ser um empreendedor. Se a pessoa for individualista, Isso, dificilmente ela vai conseguir ser um bom empreendedor. com certeza. Então, você não pensa assim também? De ter parcerias e também, às vezes, ter sociedades para poder agregar numa empresa, cada um com uma função do que ele realmente consegue melhor existir. Exatamente, é unir forças com gente que tem outras competências que você não tem, porque ninguém faz nada sozinho, principalmente uma coisa grande. E aí, no Ninguém caso, tem faz que ser uma nada pessoa sozinho. descentralizadora, no caso. Sim, sim, sim. Então são muitas competências, muitas características emocionais que eu julgo que compõem um empreendedor. E se você começa a empreender e sente que falta algo, você precisa buscar conhecimento, buscar ambientes, buscar pessoas que já talvez passaram por aquilo que você ainda não passou, buscar pessoas que já Ah, estão voltando de onde você quer ir. falar com pessoas, procurar conselhos com pessoas que já passaram por Exato. aquilo, não pessoas que nunca passaram, que de repente vai te dar um mau conselho. Eu costumo dizer assim, Júnior, a gente tem que andar com três tipos de pessoas. A pessoa que está indo para onde a gente está indo, a pessoa que já está para onde nós queremos ir e principalmente a pessoa que está voltando de lá. Porque essa Essa, pessoa que está voltando, ela já tem as frustrações, ela já tem os erros, ela já tem os acertos que fizeram ela ir e voltar. ela tem a receita já Ela tem a completa, vamos receita, dizer assim. exatamente. Então, o ambiente ele é muito importante. Com quem você se conecta, o que você ouve, o que você vê, aquilo que você dá atenção, onde que você coloca a sua energia. Né? Até Então, entrando um pouco nesse assunto que você falou, em relação a mentorias, né? Você também já fez mentoria, você me bastante. comentou, que eu acho que era legal você falar um pouco para poder incentivar quem está nos assistindo. Boa. E você está pensando ou está entrando já nesse mercado também de mentoria, de em Sim, relação aos sim. leilões. Você puder falar um pouco para a gente sobre isso? Bruno, assim, eu já investi bastante em mentorias, né? Porque eu acredito bastante nesse poder de ter o conhecimento e o know-how de pessoas que já viveram aquilo que eu quero viver, né? Nesse mundo de leilões, que é um assunto que a gente está entrando mais profundamente agora, né? Eu já investi bastante em cursos, em mentorias, em ambientes, para justamente mitigar o erro. Para que eu vou errar se eu posso ter o conhecimento de uma pessoa que já errou e não errar naquele mesmo ponto? A gente tem Você algum. vai pagar um valor por isso e também você vai poder estudar aquilo que ela está Sim, passando para sim. você, né? E, e a mentoria, ela te dá um ganho de tempo, um ganho de velocidade e uma economia de dinheiro. Você não vai errar aquilo que a pessoa já errou, né? Então, a gente tem ali uma assessoria hoje em leilões, né? Também, né? Onde a gente faz todo o processo de arrematação, análise, estudo mercadológico, riscos jurídicos, para que essa pessoa tenha também todos os benefícios e vantagens do leilão de imóvel, né? Que são muitos, né? Então, até se aprofundando, né? Hoje, por exemplo, as duas principais frentes que nós temos de leilão, né? De imóveis, que é onde eu tenho mais expertise, tem de veículos, tem de tudo, tem leilão de mesa, de cadeira, tem de tudo, né? Mas você está no mercado de leilão de imóveis, De imóveis, de especificamente. imóveis. Existem dois tipos, né, de leilões de imóveis: o extrajudicial, que é prioritariamente ali a retomada de bancos, a parte financeira. Então a pessoa comprou imóvel, não aguentou pagar, o banco ele retoma esse imóvel, né, porque até que seja quitado o financiamento é do banco, né, tá? É uma alienação fiduciária que a gente chama, né? O banco ele tem o poder do imóvel, você mora no imóvel, mas paga parcelas até a quitação desse financiamento. E em São Paulo, só 70 mil imóveis por mês são retomados de financiamento. Aí Só você no fala, estado de São só no Paulo, estado de São 70 Paulo. mil imóveis. Aí você fala, nossa, mas que dó. Eu concordo, porém, se não fosse o leilão,
não existia financiamento. Imagina se todo mundo pega crédito e não paga. Quem precisa pegar crédito e quer pagar não teria crédito. Então, o leilão ele é uma forma justa de continuar tendo liberação de crédito. E assim, E o dinheiro girar. e o dinheiro girar, girando, e o né? dinheiro girar. E aí entra muitos mitos. Ah, mas não é legal você tomar o imóvel de alguém. Eu concordo e discordo, porque também não é legal, talvez a pessoa assumir uma dívida que não pode pagar, Ou agir de má fé, ou agir de má fé, que eu que acho que tem deve ter muito, muitas pessoas agindo tem de má muito. fé. Então, hoje a gente tem por princípio, a gente não arremata de idosos, acamados e doentes. Por quê, Renan? Porque é um princípio, tá? Então, cada um acredita numa coisa, a gente tem esse princípio, porque Idosos, acamados e doentes em e geral, doente em né? geral, Acontecer porque alguma você coisa, quer que está realmente prejudicando aquela pessoa. acontecer alguma coisa que ela realmente não possa trabalhar, enfim, mas eu garanto para vocês que tem muita gente que age de má fé, compra imóvel, não paga e fica 2, 3, 4, 5 anos morando ali de graça, faz de propósito. Estelionatários mesmo, pessoas que Existe, fazem isso existe, com propósito, né? existe muito, né? Então hoje a gente tem esta modalidade do extrajudicial e temos a modalidade do judicial, que ali é ações trabalhistas, penhoras e assim por diante. O que traz mais rentabilidade hoje é o judicial. Por quê? Porque respeita alguns princípios. Voltando para o empreendedorismo. O que é empreender? É você comprar ou fabricar por um e vender por dois. O lucro. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. É. Sem falar de processos, pessoas, impostos, estrutura, barará, barará, logística, supply chain, enfim. Então, o princípio do empreendedorismo é lucro. O lucro vem de comprar por um e vender por dois. Beleza? Isso é básico. Leilão de imóveis, gente. Princípio. Eu compro um imóvel que vale 200 mil por 100, tem taxas, tem custos, enfim. Porém, no judicial, eu não preciso descapitalizar o meu lance de 100. Eu só preciso dar 25% de entrada, parcelo em 30 vezes sem juros e só pago a parcela até a venda. Isso quer dizer que ele não tem que financiar esse imóvel num banco, por exemplo. Não Ele faz precisa. direto via juiz. Via porque juiz. o juiz seria o garantidor desse imóvel. Isso, exatamente. Você Nossa, não precisa ter nome limpo, você não precisa ter nada. O que você precisa é assumir a sua dívida judicial e pagar. E ter a entrada. E ter a entrada, que é 25% do valor. Isso então, de praxe, sempre. No judicial, sim. 25%. O que isso faz com que um comparativo do dinheiro que sai do seu bolso na operação de 6 a 12 meses, que é o prazo basicamente para você ter o imóvel, para você colocar à venda e liquidar esse imóvel, que é a hora que vende, que você possa ter até 90, 95, até 100% do retorno sobre o investimento do que sai do seu bolso. Né? Quando você compara com o valor de lança, ele vai dar uns 50%. Então, hoje, no Brasil, qual investimento mais seguro do que esse em imóveis que te dá 50% ao ano, ou 60%, ou 70%? Não existe, né? Não existe. Eu saiba, eu não conheço. E quando você fala para investimento, eu estou falando aqui compra e venda, que é para obtenção de lucro, né? Que é comprar por um, vender por dois, que é o mesmo processo ali que o empreendedor pensa em fazer. Quando você fala em investimento, imagina que essa pessoa ela tem um imóvel de 1 milhão, ela arremate por 500 mil, ela deve 25% e 30 parcelas. Quando você fala de um aluguel hoje, você está falando de 0,5 sobre o valor de imóvel, correto? Correto. Então, 1 milhão, 0,5, ela vai ter 5 mil reais de aluguel por mês. Tá? Se eu compro esse imóvel por 500 mil, a minha rentabilidade não é mais 0,5, é sobre o que saiu do meu bolso. Então, eu estou falando de uma rentabilidade de 1%, só que é bem melhor do que hoje um aluguel, que é 0,5. 0,5, porque o valor ele é calculado em cima de valor de mercado, mas eu só paguei 500, que foi o meu lance no leilão. Ah, interessante. Essa conta que tem que ser feita. Para o investidor, sim. E quando eu vou para o Airbnb, então, que pode se chegar até 0,4%, 4% ao mês, 5% ao mês, eu sempre dobro a minha rentabilidade. Além do imóvel que ele está valorizando também. Também tem a valorização do imóvel, né? Além da valorização desse imóvel, que ela é acima da inflação ano contra ano, então eu tenho uma priorização e uma blindagem patrimonial acima da inflação, meu dinheiro está sendo corrigido, meu patrimônio está sendo corrigido, e eu estou rentabilizando em cima desse patrimônio, não mais 0,5%, 1%. Entendi. Então, quando você fala de investimento, é muito bom também. Quando eu falo de compra e venda, também é muito bom. Obtenção de lucro. Mas tudo isso que você falou, Renan, por exemplo, para o Renan que já tem uma experiência e já trabalha com isso. Uhum. Mas uma pergunta minha é, quais são os principais ou os primeiros erros que as pessoas cometem quando elas falam assim, pô, eu vou começar a fazer o leilão? Se ela chamar o Renan, ela vai estar bem assessorada, né? Já vou até fazer uma propaganda aqui, porque eu sei que o teu trabalho é fantástico.
Mas qual que é assim, do que você estudou, quais são os principais, os primeiros erros que as pessoas começam quando ela vai tomar posse do leilão e às vezes ela se dá mal e ainda acaba falando mal do leilão porque na verdade ela não Claro, teve uma instrução. claro. Eu costumo sempre pontuar em 3 principais pilares, Ju. O primeiro pilar é o pilar mercadológico, né? Este imóvel, ele realmente tem liquidez no valor de mercado? Ou seja, tá, o imóvel ele pode ser avaliado em R$ 1 milhão, mas ele vende a R$ 1 milhão? Quais são as últimas 10, 15, 20 transações financeiras daquele bairro, desse imóvel com as mesmas características? Dá para saber isso? Aí procurar um imobiliário, um Estudo de corretor, né? mercado é onde as pessoas erram muito, porque o fator ganância, de olhar números, de crescer muito o olho para esse retorno sobre o investimento, cega um pouco as pessoas. Então, Entendi. primeiro passo, localização, estudo mercadológico de área, construção, planta, esse prédio, o que ele tem, as pessoas valorizam, tem algo ali próximo que as pessoas não gostam, ele está próximo de centros comerciais, de escolas, ele está próximo de farmácias, de Hospitais, principais vias. Se ele é um imóvel de Minha Casa Minha Vida, será que ele está próximo a ponto de ônibus, a escolas municipais? Então é entender quem compra este imóvel, o que essa pessoa valoriza. Esse imóvel tem as características que essa pessoa valoriza? Se sim, ótimo. Análise mercadológica, viabilidade financeira. Não considerar somente valor de mercado e valor de lance. Eu preciso considerar documentação, uma potencial reforma. Eu preciso considerar uma venda de comissão de um corretor que vai vender esse imóvel para mim, um potencial condomínio equivalente aos meses que eu estou em posse desse imóvel até vender, IPTU. Então são se tem alguém custos, morando no se imóvel ou tem não. alguém morando, se você precisa fazer uma desocupação. E entrando nesse assunto, pessoal, que é um dos principais, uma das principais objeções, quando se fala em ocupação de imóvel de leilão, a lei está 100% ao seu lado. Existem diversas estratégias para uma desocupação amigável. E eu já fiz mais de 15 arrematações. Nas minhas arrematações, nenhuma eu precisei de juiz, de polícia, de nada. Por quê? A pessoa que perde esse imóvel, às vezes ela demora 4, 5, 6 anos para perder esse imóvel. Quer dizer que ela teve chance para poder reter esse Muitas imóvel novamente, chances, né? muitas chances. Antes dessa pessoa realmente perder o imóvel, o juiz oferece para ela pela dívida, com parcelamento. Muitas das vezes é desleixo. Então, a pessoa ela já espera que um dia, e ela já sabe o dia que isso vai acontecer, alguém bata na porta dela, ou um advogado, enfim, Oficial de justiça, oficial de e ela vai justiça, ter um tempo para sair e daquele imóvel. solicite aquele imóvel que já está arrematado em nome de outra pessoa, que em juízo já foi determinado que é posse de outra pessoa. Então, a desocupação amigável, ela muitas das vezes é o caminho. 95% eu vou trazer, né? Muitas das vezes a gente oferece 1, 2 aluguéis para essa pessoa, para ela ficar mais tranquila, a gente paga uma mudança para ajudar ela, para que ela saia tranquilamente do imóvel. Renan, a pessoa não sai. Existe o processo de imissão na posse, que o advogado entra em juízo. Emissão na posse. Imissão na Emissão na posse. posse. O advogado entra em juízo com uma emissão na posse em até 60 dias, mais tardar 90 dias, um oficial de justiça junto com a polícia vai lá e retira a pessoa. Nós temos uma estratégia de arrematar em casas de condomínio e condomínios clube, torre, enfim. Por quê? Ninguém quer passar pelo vexame de ter a polícia batendo ali e tirando a pessoa. Então, Estratégia boa essa, entendi. muito antes a pessoa já sai, de uma maneira bem amigável, né? Você sabe quem é a pessoa, enfim. Não, é uma situação ruim, eu sei que é uma situação ruim, mas é o mercado. E é um negócio, né? E é Não é um nada negócio. ilegal o que você está fazendo. Nada, muito pelo contrário, você está com a lei 100% ao seu lado. E como eu te disse, antes que chegue neste ponto, parece um pouco cruel, né? Mas a pessoa tem muita chance, cara. A pessoa tem muita chance. Exemplo, as pessoas não sabem, mas financiamento bancário, você tem por lei uma carência de 6 meses. Você pode congelar o seu financiamento 6 meses. Eu não sabia também. No caso do imóvel leiloado. Do imóvel leiloado. Então, se você está perdendo para o banco ali por financiamento, você pode congelar 6 meses. Então, você ganha tempo, você consegue correr atrás. Cara, tem muitas oportunidades, tem muita chance de você não perder o imóvel. É que as pessoas não têm, talvez, o conhecimento, falta conhecimento, né? Então, existem essas duas frentes para a desocupação, que é o principal medo das pessoas. Outro principal medo, Júnior. Ah, mas e se eu perder dinheiro? Como que você perde dinheiro de um imóvel que já tem avaliação de mercado que você comprou pela metade do preço? A não ser que você faça muita coisa errada, a não ser que você erre muito na avaliação mercadológica, a não ser que você não estude os outros
apartamentos próximos àquele endereço que você está arrematando, porque o máximo que pode acontecer é como você arrematou com 50%, você tem margem demais para acelerar o preço de venda. Se você vender com 10% de margem, você ainda está ganhando 10%. Então, imóvel de 1 É milhão. impossível Cara, perder o dinheiro. é impossível. O imóvel de 1 milhão, que você arrematou por 500 mil, que você teve um custo ali de 650, vai te dar 350 de margem, um exemplo. Se você vender ele por 650, você ganhou dinheiro ainda. Um imóvel de 1 Verdade. milhão. Então, assim, o perder dinheiro é muito difícil, é quase impossível. Por quê? Respeitando princípios. Você está comprando por 1 aquilo que vale 2. Não tem como você perder dinheiro. Ele já tem um valor de mercado estabelecido. E você não acha que um erro das pessoas tem muitas vezes ele começar sozinho e na parte do edital? Isso. Aí a gente vai para o Essa segundo parte do pilar. edital é importante a gente falar um pouco, né? Nós vamos para o segundo pilar, que é análise documental desse imóvel. Que no judicial precisa-se de um advogado. Hoje nós temos o advogado de confiança que faz todo esse processo para nós, né? No extrajudicial não precisa de advogado, né? Extrajudicial não precisa, mas também tem que ter o mesmo zelo de que o edital, para quem não conhece essas siglas, né, é a Bíblia do leilão. Cada leilão tem o seu edital. É ali onde está toda a regra desse leilão. Dívidas de condomínio de IPTU. Ao arrematar, quem herda? É o arrematante ou subroga, né, que é o que a gente fala, elimina ali toda essa dívida no ato da arrematação. Isso é um ponto importante, porque às vezes pode parecer um bom negócio, mas dívidas de IPTU e condomínio você herda. Quando você vai ver, sua margem sumiu. Isso é necessário saber. Esse imóvel está ocupado ou desocupado? O edital fala. Esse imóvel aceita financiamento, consórcio ou é só à vista? O edital fala. Ou seja, todas as regras e pormenores estão no edital para você Se tiver fazer bons foto do negócios. imóvel, Foto do imóvel, avaliação. se você pode fazer a visita ou não, tudo isso no edital também. No judicial é melhor ainda porque vai um oficial de justiça fazer uma avaliação e te mostra todas as fotos do imóvel, por dentro, por fora, enfim. O extrajudicial não. Vê como são várias dicas importantes, Tem né? Você muita ter uma coisa. assessoria mesmo, Muita contratar uma coisa. assessoria, né? O advogado ele vai olhar também processos, penhoras, se essa pessoa que está perdendo o imóvel entrou com recurso, se o juiz negou, se o juiz aceitou, se é o único imóvel desta pessoa, muito provavelmente esse leilão ele vai ser tirado. Então, assim, tem muitos pormenores que o advogado ele chancela o leilão ou não. Nós já participamos de garimpos, né, de 10, 20 oportunidades, que passou 2, passou 1, às vezes não passa nenhuma. O advogado vai lá e fala, esse não é um bom negócio. Então tem que se tomar muito cuidado para você não fazer maus negócios. Herdar dívidas, herdar situações. Às vezes você está arrematando, mas não é o imóvel completo, é fração do imóvel. Então, assim, tem muitos pormenores que esse é o segundo pilar, análise documental. E também entender o valor que você quer investir. Sim. Porque, por exemplo, fala assim, eu quero investir em imóvel de 1 milhão, imóvel de 200 mil, imóvel de 500 mil. Independente do valor que você tem para poder investir, você tem que também ter entendimento do mercado daquele mercado. E também saber o que você quer investir. Não só o que você tem, mas entender um pouco daquele valor que você quer investir. Você falou um pouco já se é casa de condomínio, se é condomínio clube, se é em São Bernardo, se é no ABC. Então, assim, são muitas coisas, por isso que eu acho que muita gente começa a entrar meio que de gaiato, é onde que ela se dá mal e ela sai falando mal do leilão. E acaba virando algo até cultural. Sim. Eu acho que o leilão de imóveis, no meu entendimento, ele começou a pegar, ele tem muita negativa pelo leilão de carro. São coisas bem diferentes, não só na parte digital, mas até na parte financeira. Porque vamos pôr um carro de leilão, vai. Se você pegar um carro ele era 150 mil, mas você pegou ele por 100 mil. Teu lucro aí às vezes vai ser muito pouco. Agora o lucro do imóvel, Sim. ele é muito maior e sem contar que é um bem que você tem para que de repente você morar. Com certeza. Então, eu creio que o mercado imobiliário de leilão ele é muito mais convincente, mais palpável do que o de carro. Com certeza. E assim, eu faço um paralelo até com o consórcio. Como que nos foi apresentado o consórcio? O gerente de banco, nada contra o gerente de banco, tem que bater meta, certo? Então ele empurra consórcio. E não explica nada, Faz não um fala de consorcinho aí, valores. então você acha que é um produto ruim. É um puta produto quando você sabe usar, quando você usa corretamente, quando você entende o mecanismo de contemplação de um consórcio. O leilão é a mesma coisa. Existem muitos mitos, mas é maravilhoso. Um exemplo, eu te mostrei agora uma arrematação que nós fizemos em Limeira, que nós fomos lá terça-feira. Casa em condomínio. Meu, casa em condomínio, casa gigante, casa desocupada, é só entrar e vender. Mas não foi agora que a gente descobriu. Pô, a gente fez todo um estudo, a gente olhou o mercado, a gente viu todos esses pormenores, demorou 3 meses. Tem que participar ativamente Tem do que leilão. participar ativamente. Ver se realmente, mas eu quero pagar até 600 mil.
chegou 650 Você mil, desliga o computador, você porque não sempre haverá um continua. novo leilão. Então, isso que eu queria falar um pouco sobre isso. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu vou ganhar 400, mas daí você não fecha a conta. É isso, é isso. Então sempre haverá um novo leilão, é um jargão do mercado imobiliário. Coloque o seu teto financeiro, que vai fazer sentido no ROI final. Passou daquilo, fecha o computador e vai para o próximo. É um jogo de paciência. Você É tem um que colocar mercado um valor maravilhoso. máximo ali e pronto. É um Passou mercado daquilo, maravilhoso, mas você não pode trazer a emoção para esse mercado. Por quê? Não é para você morar, é compra e venda, para você ter lucro, para você fazer transações financeiras. Agora, se for para morar, você pode dar uma emocionada um pouquinho a mais. aí até isso é diferente, né? De Até isso é investimento, se você diferente. vai morar também. Exatamente, mas é um mercado assim maravilhoso para multiplicação de patrimônio, para preservação de patrimônio, para rentabilidade, né? O leilão de imóvel ele é um dos melhores mercados. Se vocês acompanharem os grandes multimilionários, bilionários, eles estão no mercado de imóveis, no mercado imobiliário. E a ferramenta leilão é mais uma ferramenta para você comprar por um e vender por dois, respeitando o princípio básico de lucro do empreendedorismo. E como é que você faria assim para ter essa quebra de rejeição? Porque tem muita gente que pensa assim, poxa, é perigoso esse mercado, enfim. O que você falaria em relação a como quebrar essa rejeição do Boa. mercado de leilão? Assim como atravessar a rua fora da faixa, sem olhar para um lado, para o outro, sem respeitar o sinal, sem respeitar os princípios é perigoso, o leilão também é perigoso. Então eu sempre indico, faça com um profissional ou busque conhecimento, estude. Eu estou falando aqui de uma pessoa que estuda desde 2018 isso, que se aprofundou. Hoje em dia você não precisa comprar cursos tão caros. Hoje em dia, se você tiver boa vontade, abre o seu YouTube aí e vasculha tudo. Depois você compra um curso, depois você vai atrás, começa com os menores, não precisa colocar todo o seu capital. O Pablo Assal fala bastante sobre leilão, ele tem um ativo muito forte nessa área de leilão, né? Segundo ele mesmo fala, eu não sei se é verdade, porque eu não tenho nenhuma proximidade com ele, mas 80% do patrimônio dele é de leilão, é investimento em leilão. Ele até migrou para algumas coisas de tecnologia, enfim, mas ele fez conta e ele voltou para o leilão. Então, tudo que ele ganha com o digital, ele tem máquinas, né, que fazem faturamento digitais, lançamentos perpétuos, enfim, os produtos digitais que são muito bons, inclusive eu gosto. Todo o dinheiro que ele faz, ele multiplica com o leilão. Porque o leilão respeita o princípio básico do empreendedorismo. Você compra por 80%. 80%. Tem vídeos dele na internet. 80%. Por quê? Princípio básico, Júnior. Você compra por um, algo que vale dois. Você vai ter lucro. E menos concorrência, porque eu acho que tem muita gente que não está no mercado imobiliário. Exato. O lucro não está na venda, o lucro sempre esteve na compra. A pessoa que entende isso, ela vira o game, ela muda a mentalidade dela. O lucro não é vender, é comprar. Se eu compro por um e eu sei que eu vendo por dois, o lucro está aí. E hoje o grande banco seria qual? A Caixa, que você acha que tem mais esse A mercado? Caixa ela detém 80, 90% dos financiamentos bancários. Então, quando eu falo de financiamento imobiliário, retomada, a Caixa é onde vai ter os maiores produtos. Mas quando eu falo do judicial, aí difere, não envolve muito banco, envolve um executado ali, que é a pessoa que está recebendo o processo, e o juiz, né, que está penhorando alguma coisa, que está... E tem leilão de tudo, cara. Tem leilão de mesa, tem leilão de copo, leilão de mesa de sinuca, enfim. Eu foco em leilão de Leilão de imóveis, né? imóvel. Tem leilão de tudo. Né? Vou fazer uma pergunta para você aqui, ó, Boa. que eu acho que é interessante, né? Que a gente conversando, eu até anotei para não esquecer. E dá para comprar um imóvel cerca de 30, 40, até 60% abaixo do preço de mercado? Tranquilamente. Isso tem como ser feito mesmo? Tem como ser feito. Em média, tá? Sendo bem transparente, você vai conseguir, porque existe ali uma disputa, você vai conseguir comprar, em média, ali 45 a 50%. 45 a 50%. E não é mágica. Não é Não é mágica. mágica. Existem oportunidades maiores de 60, 70? Existe. Existe. Mas também existe a disputa. Exemplo, essa casa que nós arrematamos em Limeira foram 47 lances. Nós arrematamos no último. Não foi 10, 12, foram 47. Começou ali com um valor, Vocês subiu deram, bastante. vocês vão dando também. A gente até passou ali um pouquinho da nossa viabilidade, mas bem pouquinho, era o nosso último lance. A gente apelidou até de última flecha. Tinha uma flecha. Cara, é a última flecha. E é até um testemunho. Eu fui num culto um dia antes, na ADAI, né? Enfim. O pastor, o Rodrigo Soeiro, ele pregou sobre a última flecha. Era um final de ano, e ele estava falando assim: não desista da sua meta, vá até a última flecha. E no ato que eu estava arrematando, eu lembrei disso. Eu não ia dar mais lance. Falei, a última flecha. E foi em vez. Eu dei o último lance, aí tem um reloginho lá certo. que fica 10, 9, 8. É emoção danada.
E aí foi até Tem a que ter um última coração flecha. bom, não? Tem, mas era o meu último lance. Até passei ali, Foi o pouco, último mas lance passei. mesmo. O último lance Foi um arrematamos. investimento fantástico, né? Fantástico, desocupado, agora a gente vai girar. Enfim, é um mercado que eu sou suspeito a falar, porém, entre com sabedoria, conhecimento, segurança. Saiba o que você está fazendo, porque assim como pode ser muito bom, pode ser ruim também. Pode ser ruim Né? também. E o terceiro pilar, que é o que eu pontuo ali, que é a venda, é a liquidez, é saber vender. E hoje a gente tem essa ferramenta, eu tenho o tráfego pago, eu tenho a parte de corretores parceiro, eu tenho o Cresce que nós estamos tirando, eu tenho inteligência artificial. Então eu consigo hoje ter um produto, achar pessoas que comprem esse produto, dar liquidez, porque quanto mais rápido vende, mais rápido o dinheiro volta com lucro, eu posso repetir essa operação. Então a gente Faz um reinvestimento. faz um reinvestimento. E quem que você acha que deveria ou que pode entrar nesse mercado de leilões? Em relação a pessoas, a empresas, Olha, investidores? pessoas que querem comprar para vender para obter lucro, pessoas que querem comprar para morar, pessoas que querem comprar para investir. Esses três tipos de Esses pessoas. três tipos de pessoas. Respeito muito bolsa de valores, respeito muito Bitcoin, respeito muito fontes alternativas de investimento, mas para mim nada melhor do que comprar terra. Quem compra terra não erra. Quem compra terra pela metade do preço erra menos ainda. Erra menos ainda. Até rimou, né? Quem compra terra não erra, né? Então, assim, respeito muito quem investe em bolsa, enfim, mas eu prefiro investir em imóveis, respeitando o princípio básico do empreendedorismo, que é comprar por um e vender por dois. E como é que você teve essa virada de chave? Porque realmente é uma virada de chave, né? Como é que deu essa luz assim? Foi as palestras, foi estudando, Cara, foi a acompanhando a esposa? internet, acompanhando e tendo um start dentro que eu acho que todo empreendedor tem de querer mudar de vida. Não que eu não seja grato pela vida que eu sempre tive, mas eu queria mais. Eu buscava mais para mim, mas principalmente para minha família. Né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, fizeram tudo o que eles podiam, me deram uma vida ok, mas eu queria mais. Eu queria Graças a mais. Deus. Né? Então, as pessoas confundem ganância com ambição. Ambição é maravilhoso. Ganância você usa outras pessoas, pisa, É um, quebra di- é um dinheiro princípios, sujo, enfim. né? A ambição não. A ambição é você olhar para a vida, entender quem você é. E você compartilha isso com outras pessoas, que você ganha dinheiro ajudando pessoas a ganhar Ser, também e ser, ajudando pessoas a comprar o imóvel. sim. E sempre fazendo bem, vamos dizer assim. Ambição é você entender quem você é, entender que você pode muito mais e buscar isso de uma maneira íntegra, de uma maneira justa. Por quê, né, Júnior? Quanto mais a gente está cheio, mais a gente transborda. Eu creio. Se uma caixa d'água não está cheia de água, ela não transborda. Ela só começa a transbordar quando ela já acabou com a capacidade dela. Né? Então, o transbordo que a gente fala é sobre ajudar pessoas, é sobre compartilhar. Até fiz algumas caixinhas no começo do ano e a pessoa perguntou assim: Renan, se isso é tão bom quanto você está falando, por que você está contando para todo mundo? Olha a mentalidade da pessoa. É, Ela acha que o que é bom tem que ser retido só para ela. só para ela. Quando Né? na verdade, Muita gente pensa assim, né? Por isso que não consegue também quando crescer. na verdade, quem divide multiplica. Eu Não é creio quem bastante. retém multiplica, é quem divide multiplica. Quanto mais você vai plantar, mais você vai colher. Claro. Claro que você tem que tomar cuidado com o que você fala, para quem você fala, porque a gente sabe que não é todo mundo que se Não pode alegra. ser com todo mundo. Porém, cara, quanto mais cheio eu tô, quanto mais conhecimento eu tenho, por que não Transbordar isso. transbordar? Né? Então é um princípio meu também. Tem Eu gente que creio. concorda, Eu outras creio pessoas bastante não, mas é também. um princípio meu. E aí, estamos chegando já ao final, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o conselho. Boa. Se o conselho fosse bom, não estava se É, dia, né? Mas assim, qual tipo de conselho você daria para quem quer começar ou já está no leilão, né? tá, Que às vezes não está se dando tão bem, que deve existir tá. pessoas que estão assistindo para estar acontecendo Sim. isso, ou pessoas que querem começar. Qual é o start para a pessoa que quer começar no leilão? Boa. Olha, existem valores mínimos, máximos que eu tenho na minha cabeça para você começar. Mas um grande ponto que eu dou para você ter estabilidade emocional de aguentar o processo, talvez de 6 meses, de um ano. Caixa é rei. Então, se você tem hoje R$ 200.000, começa com 100. Não precisa colocar tudo lá. Por quê? Se dá uma dificuldadezinha, se algo sai do prumo, se demora um pouquinho mais para vender, você não precisa sacrificar de repente uma outra área ali financeira até que este dinheiro volte com lucro. Então, além de todos esses cuidados que você tem, faça uma boa previsão financeira. Não precisa ser ganancioso de começar com tudo. Então começa devagar. Caixa é rei, caixa te dá tranquilidade, você vai dormir tranquilo, você vai dar tempo para que esse imóvel possa receber propostas e vender pelo que ele merece. Porque senão você vai ter que acelerar o preço, diminuir a sua margem, e aí você vai falar, pô, o leilão me deu 30% só.
Só. Sendo que ele poderia dar 50. Tipo, se a pessoa, por exemplo, quer o primeiro imóvel, por exemplo, você não aconselharia Aconselho. Porém, comprar o primeiro imóvel? o leilão ele é oportunidade. É mais difícil eu escolher aonde ter o leilão. O leilão aparece, eu vejo que é uma boa oportunidade financeira, estudo a área, independente se eu quero morar ali ou não, eu arremato, porque é negócio. Agora, quando eu quero morar, imagina que eu quero morar em um bairro específico. Pode passar 10 anos e não ter um leilão nesse bairro. Ah, entendi. Então, diferente de você ir em busca de um imóvel, o leilão ele aparece. Onde? Onde tem oportunidade. E para quem está nos assistindo e quiser, tipo, contratar o Renan nessa parte de, né, de Boa. leilão, da agência de marketing, né? Puder fazer as suas considerações, o merchan, Claro, né? A gente claro. vai falar mais um pouquinho, mas se você puder também já fazer suas indicações Boa. para as pessoas te procurarem. Inclusive, quero deixar aqui já de antemão um convite para você ser um dos nossos próximos palestrantes Pô, legal. do Obrigado, Hope, cara. porque nós fazemos também o evento uma vez por mês. Legal, O próximo agora vai ser dia 24, né? legal. E aí, se possível, a gente vê a tua agenda para você, no de março, você falar um pouco Pô, legal. sobre marketing Isso é uma digital, honra. sobre leilão. Vai Isso é ser um uma honra. prazer ter você com a gente. Maravilha, obrigado aí pelo convite, mais um convite, né? Maravilha. Bom, gente, vocês podem nos encontrar, o nosso Instagram é @agência_royal, né? Minha esposa tem a carinha dela, minha carinha tá lá também, vocês vão ver que é a nossa. E o meu Instagram é @renanbalbi, também fiquem à vontade, entrem lá, me procurem, a gente faz um bate-papo, eu explico para vocês. Eu costumo sempre dizer que a assessoria a gente tenta desvender para a pessoa. Por quê? A gente fala tudo, cara, todos os pormenores, isso, porque a pessoa tem que entrar nesse mercado ciente. Tem muita gente aí que faz conteúdo, que vende, enfim, que esconde muita coisa importante só para vender curso. E aí, quando você entra dentro, você fala: ah, mas isso aqui eu não sabia, aquilo ali eu não sabia. Então, a ideia não é ter milhões de pessoas, é ter pessoas que entenderam o propósito, entenderam como o leilão pode ajudar elas e realmente entrem conscientes para que tenham ali uma satisfação boa com o leilão e não achem que o produto é ruim, que o mercado é ruim, que não é. Entendi. Eu tô até pensando que, de repente, não sei se nessas suas assessorias, mentorias, não sei se você já tem um grupo, de repente, no WhatsApp, que você Dá consegue para tirando fazer. dúvidas Legal. dessas pessoas, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa, que é a minha, pode ser de várias pessoas, e acaba ganhando tempo, e essa dúvida tira de todas as pessoas que Com tiverem. Não certeza, é sei uma se boa você já ideia. tem isso. Não tenho, estou pensando em criar. A gente está desenvolvendo algumas coisas, né? É, porque eu já percebi que você tem bastante experiência e conhece realmente o que você está Ah, falando, bastante, né? bastante. E eu creio que também o investimento da pessoa, ela vai ter uma participação, de repente, do que ela conseguir de lucro, você vai ter Sim, uma participação também em cima disso. sim, Às vezes ela fala assim, nossa, vou ter que pagar 50 mil pro Renan. não, Não, não é assim que funciona. o nosso modelo tem uma porcentagem do lucro que vai entrar novo no seu bolso. Então a gente ganha a partir do momento que eu gero um dinheiro novo para você. E a Isso é muito partir desse interessante. dinheiro novo eu tenho a porcentagem. Então eu não tenho nada do que já é seu, eu tenho algo daquilo que eu ajudei você a construir novo com aquilo que já é seu. Até isso é um pouco diferente do mercado, porque Você, normalmente se paga para se receber. Então, no exatamente. caso, ela só vai te pagar um valor que é merecido aquela porcentagem depois que ela teve um lucro em cima de um valor que ela não que ela investiu, porque ela vai ter de lucro. É um lucro em Exatamente. cima do lucro. Exatamente. Então além do mercado, é uma forma de transbordar também, porque ainda não consigo arrematar tudo, né? Espero um dia conseguir, se Deus abençoar, né? Amém. Ah, vai crescer Mas muito. ainda não é possível ter esse caixa tão grande e tem muita oportunidade, tem muita coisa que passa aí e a gente não tem o caixa suficiente talvez para atrair essa oportunidade. Então é uma forma também, obviamente, de ajudar pessoas, mas sendo bem transparente e bem honesto, também de ter uma parte disso e lucrar mais, né? Muito bacana, Renan. Obrigado mesmo. Foi um bate-papo, uma Foi entrevista, top. conhecimento para Legal, mim cara. e também para todos nós. Agradecer por aceitar o convite de estar com a Imagina, gente cara. hoje. Obrigado você. Agradecer também por aceitar o convite de estar fazendo uma palestra no nosso próximo evento, de março, né, ou de abril, a gente vai conversar. Aham. E, mais uma vez, foi muito enriquecedor a gente estar aqui junto, nesse bate-papo do Hope TV. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo. A ideia do Hope TV é realmente nós temos o evento uma vez mensal, dos Homens Unidos com o propósito de empreender, que tem a palestra, tem o jantar, troca de ideias, conhecimento, troca de cartões. E aqui é mais ou menos uma continuidade, a cereja do bolo, Legal. onde a gente traz pessoas igual você que querem passar conhecimento, querem divulgar o trabalho e levar esse aprendizado, empreendedorismo para mais pessoas que estão nos assistindo. E, então, eu fico muito feliz, foi um bate-papo maravilhoso, a gente tem essa amizade, Claro. parcerias aí no nosso negócio que nós estamos fazendo Sim. também, crescendo juntos. Então, quero te
Agradecer você, tua Obrigado. esposa, pela amizade. Obrigado pelo convite, cara. Desejar aí tudo de bom para a empresa nova, para a empresa que já existe. É isso. Que Deus continue abençoando, te prosperando. Amém. E vocês que ficarem nos assistindo, mais uma vez, gratidão. Continuem nos assistindo, né, no nosso no Hope TV e também no Instagram, Hope ABC. Até uma próxima. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, gente.